Fala aí, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Ontem comentei com vocês sobre de como se sente o técnico Fábio Carille depois da vitória. Se ele, contra o Goiás, se sente aliviado, se ele se sente, como eu posso dizer, ainda pressionado, e a resposta dele foi muito inteligente. E eu prometi para vocês que ia botar essa resposta aqui para que vocês analisassem. Então eu vou colocar aqui o Fábio Carille para falar sobre o momento pressão e o momento time que o Carille entende, a avaliação dele do jogo de ontem, se você concorda, e também sobre o momento que ele vive no clube, tá? Peço para que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. A camisa está aqui. Falta pouco para 20 mil inscritos para a gente sortear a camisa para os inscritos aqui do canal, para quem mandou valeu demais, para quem é membro aqui do canal, tá bom? Falta muito pouco. Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, compartilha com os amigos esse vídeo e, obviamente, comente. Carille tá certo? Carille tá errado? Nada a ver? Que besteira? Não foi assim? A leitura que o Carille fez do jogo foi muito parecida com a que eu fiz lá e eu tive lá no História Santos Oficial. Muito parecida. Tá? Eu vou colocar aqui a declaração dele sobre a questão da análise do jogo, do que foi o jogo contra o Goiás, tá? E principalmente se ele se sente pressionado. Ele vai fazer a análise do jogo e depois se ele se sente pressionado, porque o Santos pega o Mirassol fora, né? A sequência negativa ainda machuca, ainda causa pressão, óbvio que causa pressão. Uma sequência positiva pode aliviar essa pressão, pode dar ao Carille aquela sobrevida necessária para que ele recupere o Santos, para que o Santos entenda o que é o Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos ouvir o Carille e depois a gente volta aqui, ó. Primeiro sobre o jogo e depois sobre pressão. Vai. Eu acho que o nosso primeiro tempo foi melhor do que o segundo, até fazer o gol. Criamos volume, ficamos bastante perto da área do Goiás, né? Time com 3 zagueiros, bem fechado, onde a nossa proposta era jogar pelos lados, era muito difícil por dentro, e a bola chegou bastante pelos lados, com Sherman, Pedrinho, Guilherme, Escobar. No segundo tempo, o time um pouquinho nervoso, as coisas não acontecendo, a atmosfera, o ambiente um pouco negativo naquele momento, a gente errando bastante, mas até que, infelizmente, com o erro do goleiro, saiu o nosso primeiro gol. Poderia ter saído de uma outra forma e o goleiro não ter que passar agora por alguns comentários que eu tenho certeza que vai passar, né? E aí a gente voltou até controle do jogo, jogando no contra-ataque, jogadores descansados naquele momento, né? William, Serginho, Otero ajudando bastante até a gente fazer o segundo gol. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é a minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim sempre. Me sinto muito confortável aqui, mas eu sei que se eu perder a pressão ia ser grande, daqui a um pouquinho o presidente tem que tomar uma decisão que talvez não é uma decisão que ele queira. É o futebol, né? Vim muito tranquilo para o jogo, sei o que eu faço, sei o que eu quero, sei quem está comigo. Já falei, é uma diretoria que participa de preleções, de reunião, que estão no campo, então vê o que a gente passa, o que a gente faz, o que a gente elabora a cada jogo, a cada detalhe do jogo que o adversário nos passa, tanto da parte ofensiva e defensiva. Mas é resultado, né? Vem uma pressão de tudo quanto é lado, de torcida, de imprensa, de conselheiro, de diretor, e o presidente daqui a pouquinho tem que tomar uma decisão. É o futebol, né? Estou com 50 anos, estou desde os 19 dentro do campo, como atleta e como comissão e técnico, eu sei que assim não vai ser diferente. O que eu estou falando aqui não tem nada de diferente. É a verdade, né? Então é continuar trabalhando, consciente das coisas que eu estou passando, deixando bem claro para os atletas e esperando que aconteça dentro de campo. Tá vendo? Tá vendo como é que funciona? É assim, cara. O Carille observou o jogo da maneira que eu observei, tá? O Santos teve dificuldades durante 75 minutos do jogo. Primeiro tempo criou, tal, mas não chegou com tanta volúpia, com tanta intensidade como esperávamos. Essa é a realidade. Não chegou do jeito que a gente queria, o Carille. Ele não chegou da forma que a gente queria. E que o torcedor esperava. No segundo tempo, as alterações fizeram com que o Santos acelerasse o jogo, ou seja, Nego descansado, né? Mudou as características dos jogadores, né?
botou um Otero, que era mais construtor, que até deu profundidade, botou um Bigode, que é mais de lado, não é referência, no lugar de um cara de referência, e conseguiu quebrar. Contou com a ajuda do goleiro, é verdade e tal. Tudo certo. Agora, sobre a sequência dele, você viu que ele é consciente. Pô, cara, é óbvio que se ele empata contra o Mirassol, é um resultado que não serve para o Santos depois de uma sequência tão negativa. Que serve a vitória, né? Então ele sabe que se ele empata, vem pressão, e ele cita pressão principalmente interna, né? É pressão de torcida, obviamente, e ele citou também pressão da imprensa. No meu caso aqui, a gente analisa o que ele tem na mão para trabalhar e o que ele faz durante os jogos, com o que ele tem na mão. Eu não consigo analisar mais do que isso, e seria injusto analisar mais do que isso, porque os treinos são fechados. O que é uma pena, eu sempre bato nessa tecla. Uma pena. Talvez o torcedor tivesse uma ideia diferente do Carille com os treinos abertos, né? Mas é uma decisão deles, se eles se acham bem assim. Eu sei que o Carille é a favor de abrir o treino. Os que vieram da gestão Rueda que não são, tá? Mas ele sabe, cara, que ele tem consciência. O Carille é um cara experiente. Ele tem consciência de que qualquer tropeço, o pescoço dele está na corda. Não tem jeito. O que o Carille vai precisar fazer? Cara, ele vai precisar mostrar, né, que o time pode causar um impacto positivo na torcida. Que a cada vitória vai dando uma aliviada na torcida, né? Vai tirando a pressão. O Santos vai contra o Mirassol na próxima terça-feira no interior de São Paulo, ainda pressionado por vitória. Sim, o Campeonato Brasileiro de Série B é assim. É preciso entender, né? Todo jogo é uma pressão, principalmente depois que você vem numa sequência negativa. Se você está numa sequência positiva, jogando mal, acho que o resultado ele sobressai a performance. Eu sempre falo isso. Só que, cara, para quem vive no futebol, ele sabe que a performance uma hora vai sobressair o resultado. E foi justamente o que aconteceu com o Santos. Estava performando mal, perdeu peças importantes, não houve a reposição, erro generalizado, né? Quando pôde repor entre o Paulista e o Brasileiro, repôs errado, repôs com características que o Carille geralmente não trabalha, né? No caso do Patrick, ele até trabalha, mas o Patrick não ofereceu o que ele merecia, o que o Carille pretendia, na verdade. E aí o Santos sofreu. O Santos com o Guilherme é um, Santos sem Guilherme é outro. Santos com o Guilherme, mais chances de vencer. Santos sem Guilherme, mais chances de perder. Ou de não vencer. Esta é uma pura realidade. Nós temos um jogador que faz toda a diferença, que é o Guilherme. Ponto final. É isso. Estou lendo o comentário de vocês aqui, tá? Mas respondam aí. Vocês querem a sequência do Carille? Vocês acham que ele está pressionado ainda ou não? Estou esperando. Um abraço.